Boa noite, gente. Antes de mais nada, a gente imaginava hoje um jogo tranquilo, um jogo com atletas que queriam jogar bola, né, com time que vinham para fazer um jogo de Série A. Sport e Vasco da Gama, né, são times que fazem jogo de Série A. Não é um jogo de torcida, não é um jogo de multidões, um jogo de equilíbrio, um jogo de qualidade. Não é? Era isso que nós esperávamos, era isso que a gente vinha trabalhando. Mas não é fácil fazer futebol no Nordeste. Não é fácil fazer futebol por aqui quando você tem toda uma pressão. E aí eu quero relatar para vocês algumas coisas que acontecem mesmo antes do jogo. Para vocês terem uma ideia, mudança de tabela, lógico, o regulamento permite, só não permite que haja alteração na última rodada. Mas vocês veem, a gente jogava na quinta-feira, contra o Londrina, e o Vasco jogava na sexta, um dia depois da gente. A gente poderia jogar, inclusive, dependendo do resultado do jogo do Vasco, com o Londrina já sem chance na sexta-feira. E aí o Vasco vai e, por solicitação, ninguém sabe de quem, consegue transferir o jogo dele para o sábado. Nós tivemos na CBF essa semana questionando o que foi que aconteceu, porque do ponto de vista legal não tinha nenhum impedimento, mas do ponto de vista desportivo, sim. Você tem uma interferência em times que estão efetivamente buscando a classificação, e que vão brigar até a última rodada, e você tem mudança nesse tipo de condição. E aí nós não conseguimos mudar. Depois eu soube até que o Vasco protestou com relação à nossa mudança de data. Como se a gente não puder. Eles podem mudar a data e a gente não pode. Eu já fiquei sabendo que eles já estão trabalhando também para a semana seguinte, porque a gente joga contra o Operário também depois deles. E aí eles já estão tentando uma nova mudança de data. Privilégios, situações que são dadas a determinados times que você não entende. O Sport sofreu e vem sofrendo ao longo do campeonato todinho com questão de falta de critério entre o relacionamento de VAR e do juiz de campo. Isso aí não é a primeira vez que a gente relata, isso não é choro, até porque não é choro de perdedor, porque nós não perdemos o jogo, mas é o que tem acontecido. Você vê claramente que a bola, no primeiro tempo nós tivemos 2 lances que o VAR podia ter chamado, 2 lances de possíveis pênaltis, eu estou falando de possíveis pênaltis, que podiam ter sido analisados pelo VAR, o VAR não chama. Quando é no segundo tempo, no final, aos 44 minutos de jogo, o juiz manda o jogo seguir, viu com clareza. E depois o VAR chama e ele volta atrás. A cara de constrangimento do senhor Rafael Claus, quando ele se volta para o campo e faz o sinal que está marcando o pênalti, é uma coisa que entristece quem faz futebol. Você vê claramente o constrangimento dele ao dar o pênalti. Eu quero dizer, e aí eu não tenho medo de dizer aqui a vocês, que dentro da conversa que nós tivemos, o árbitro fez questão de afirmar que não foi pênalti. Inclusive disse aos jogadores do Sport que não tinha sido pênalti. Um árbitro FIFA, um árbitro que vai à Copa do Mundo, um árbitro que conseguiu um conceito através da sua imposição moral, da ética, chega e diz aos atletas que não foi pênalti e depois é obrigado a marcar um pênalti. É obrigado a dar um pênalti. Quando ele poderia, e a palavra final, sempre que a gente vai reclamar, diz a palavra final é do árbitro de campo. E o árbitro de campo volta atrás de uma coisa que ele tinha apitado com convicção, de que não tinha sido pênalti. E relatado para mim, para o treinador Claudinei, que inclusive ele tinha dito aos atletas do Sport que não tinha sido pênalti. E aí a gente é obrigado a aguentar uma história dessa. Depois você vê atletas que não têm o menor preparo para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco da Gama. Coisa de moleque, de moleque. De ir para uma torcida e depois querem colocar a culpa na torcida, que eu também aqui não estou defendendo a torcida, não. Mas a provocação partiu do Vasco da Gama, partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali em campo para dar o espetáculo. O torcedor pagou para vir ver um espetáculo, para vir ver um jogo de futebol, não para ser agredido, não para ver jogador balançando a genitália, não para ver atleta jogando cadeira para cima do torcedor. Isso tudo está em vídeo, está relatado em vídeo. E aí você tem depois, uma situação onde a Polícia Militar, rapidamente, e aqui eu quero elogiar a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, porque prontamente interviu, prontamente conseguiu contornar toda a situação, no intervalo muito curto, contornou a multidão, não é fácil contornar a multidão, controlar essa multidão, a Polícia Militar consegue controlar essa multidão, e diz, dentro do campo, o Tenente Coronel Washington relatou
ao trio de arbitragem que tinha condições de segurança para que a partida prosseguisse. Não é? Disse isso claramente na minha frente, na frente do presidente, na frente de dirigentes do Vasco. Não é? E, inesperadamente, não é, o trio de arbitragem, sob protesto da diretoria do esporte, resolve ir para o vestiário, não é, para tomar a decisão de dentro do vestiário. E aí, paz, minha gente. Dentro do vestiário, ele manda chamar o comandante do policiamento do jogo, não é, manda chamar, não é, o treinador dos dois times e um dirigente de cada time, para comunicar que não ia prosseguir a partida por falta de segurança, tendo, inclusive, nessa hora, sido interrompido, não é, pelo comandante, pelo coronel Washington, e quando ele relatou que a Polícia Militar garantiria a segurança para a continuação do espetáculo. O que foi dito dentro de campo foi relatado dentro da sala do árbitro também. Não é? E mesmo assim, o juiz resolve, não é, alegando que não teria condições, não é, de garantir a segurança. Não é? Eu não sei como é que ele diz isso, porque quem garante a segurança é a Polícia Militar. Não é? E ele resolve encerrar o jogo de dentro do vestiário. Não é? Eu quero observar o seguinte: o time do Vasco imediatamente correu para dentro do vestiário. Não é? Vocês viram, quem estava dentro de campo, que a diretoria, não é, e a comissão técnica do Vasco chamou os jogadores para dentro do vestiário. Não queria o jogo. Não queria o jogo mais em situação nenhuma. E aí o árbitro acaba o jogo dentro do vestiário, não é, sem os times dentro de campo, só o Sport dentro de campo. Não é, o Vasco no vestiário, o Sport dentro de campo e o árbitro dentro do vestiário, porque ele teria que ter voltado para o campo. Ele teria que ter voltado, ele teria que ter ido verificar as condições do campo, ele teria que ter ido verificar o relato que a Polícia Militar fez a respeito das condições de segurança para o prosseguimento da partida. Ele sequer foi, ele no vestiário, não é? Ele não chamou os capitães dos times, que é o correto fazer, de dentro do campo. Ele teria que ter feito isso dentro do campo. Mas nem coragem, não é, de ir para dentro do campo ele teve. Não é? Porque essas decisões, não é, quando elas envergonham, quando elas são tomadas sob a égide da obscuridade, não é, elas são difíceis de explicar. Elas são muito difíceis de explicar. Talvez ele não tivesse condições de explicar isso dentro de campo. Preferiu dentro de uma sala, não é, apenas com a representação de 2 pessoas por elenco, na frente da Polícia Militar, não é, dizer que ia encerrar a partida porque não tinha condições de jogo. Não é, sob protesto do esporte, não é, protesto dos atletas do esporte, que em momento nenhum deixaram o campo, ficaram lá aguardando o reinício da partida. O treinador chamou o elenco, o treinador deu novas orientações táticas para aqueles, sei lá, 6, 7, 8 minutos. Não é? Essa parada, o pênalti aconteceu aos 44, então você tinha ainda mais 1 minuto, e fora o desconto, né, de substituição do VAR, nós teríamos ali mais de 6, 7 minutos, com certeza, né, para prosseguimento da partida. O Sport estava pronto para voltar ao jogo. Não é? Dissemos a ele por diversas vezes, ao árbitro, que tínhamos condições de voltar ao jogo. Não é? Que o time estava dentro de campo. Não é? Quem não estava dentro de campo era o Vasco da Gama. Quem não estava dentro de campo era quem achava que o resultado estava de bom tamanho, estava bem conveniente, e por isso permaneceu dentro do vestiário acovardado, não é, porque condições de jogo. Não é, e aí nós vamos falar aqui de São Januário, como se o São Januário fosse um grande estádio que oferecesse grandes seguranças para a torcida. Todo jogo de futebol é um risco, todo ele. Quando você bota 60, 40, 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, é um risco. Não é? Se fosse assim, a gente não tinha início em nenhuma partida de futebol. A gente não teria mais jogo de futebol, era um esporte banido, ou então um esporte para jogar constantemente de portões fechados. Não é? Incidentes acontecem, são lamentáveis, e aí eu quero dizer que a diretoria do esporte não compactua com o tipo de comportamento que a torcida teve, uma torcida específica que provocou toda essa situação. Não é? Nós não compactuamos com isso, embora não é, foram provocados por pessoas que devem ser punidos, e o esporte vai cobrar uma punição veemente, não é, daqueles que praticam outro jogo. Não é? É daqueles que muitas vezes praticam atos racistas, não é? E vão contra a torcida nesse sentido. Não é? E aí está dentro de campo e dá esse tipo de exemplo que deram hoje. Não é? Não foi só um jogador do Vasco da Gama, não. Foi mais de um, não é, que provocou isso tudinho. Não é? E quem provoca, quem dá causa, é beneficiado. Porque o resultado que o Vasco queria o tempo todo, e vocês viram isso, jogou pelo empate. Não é? Então, quem deu causa a tudo isso, não é, foi beneficiado durante esse processo. Então é lamentável, não é, o esporte vai analisar, né, junto ao departamento jurídico, que situações poderão ser tomadas, poderão ser adotadas, tanto não é, no sentido de ser ativo nessa relação processual, como no sentido de defesa, de porventura qualquer assunto que possa vir que tentem prejudicar o esporte, porque a gente pode esperar tudo
dessas pessoas que estão nesse comando, nessas pessoas que estão gerindo o futebol. Infelizmente, um jogo como esse contra o Vasco era para ter sido um espetáculo maravilhoso, como estava sendo, até os 44 minutos de jogo, termina dessa forma. Então é lamentável e é isso que a gente teria para dizer aqui a vocês. Augusto, boa noite. Augusto, boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse qual o sentimento do esporte em relação à lisura do campeonato e em relação ao segmento, né? Como é que vocês seguem no campeonato depois de tudo isso que aconteceu hoje? Olha, nós temos 3 jogos ainda. Esse jogo não está jogado. Ainda tem disputa. Isso que a gente conversava com nossos atletas ali. Era um jogo que a gente poderia ter essa vitória e aí nos colocaria numa situação melhor, mas esse jogo tem 3 rodadas, Vasco vai jogar, Bahia vai jogar, Grêmio vai jogar e nós vamos jogar. Nós vamos buscar os 9 pontos que a gente tem para disputar pela frente. Vamos buscar a vitória contra o Londrina, respeitamos o Londrina, uma grande equipe, bem treinada pelo Adilson Batista, mas nós vamos para cima. Nós vamos jogar para buscar os 3 pontos. Agora, a gente lamenta quando a gente vê cenas como essa, que a gente não consegue compreender, e aqui eu não vou fazer acusação de ninguém, eu só posso dizer que eu não consigo compreender como determinadas decisões são tomadas, como aqui relatada, de uma volta, de uma marcação quando o árbitro, com convicção, diz que não foi pênalti, inclusive diz aos atletas do esporte, e reafirmou para mim e para o treinador Claudinei, na frente do treinador do Vasco, do diretor do Vasco, na frente da Polícia Militar, dentro da sala do VAR, onde nós estávamos, que não tinha sido pênalti, que tinha, inclusive, dito aos jogadores do esporte que não foi pênalti, e depois ele é obrigado a voltar atrás, porque o VAR chama e diz que foi pênalti, e a forma como o jogo foi encerrado. Com a Polícia Militar. Quem tem aqui a competência de dizer que o jogo tem garantias de segurança para prosseguir é a Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento, junto com as seguranças particulares que são contratadas pela agremiação que está realizando o jogo de futebol. E o esporte cumpre mais do que a risca, mais do que o recomendado pela Federação Pernambucana, pela própria CBF. O esporte cumpre mais do que é recomendado para garantir segurança ao seu torcedor, é aquele que vem assistir o espetáculo. Então, assim, a gente acha estranho, a gente não consegue buscar uma justificativa plausível, algo que pareça ter começo, meio e fim. A gente não consegue ver. E como eu disse aqui, por uma série de fatores que você vê ao longo de toda a semana. Que você começa a presenciar isso, a verificar isso, a ter atitudes diferentes entre um time e outro. É isso que a gente nota. Agora nós vamos brigar. Se o Vasco alterar o jogo dele da outra rodada, nós vamos alterar o nosso também. Certo? Nem que a gente tenha que ir para a justiça. Nem que a gente tenha que ir para a justiça. Eu estava observando, eu acho que o Vila Nova, um mês atrás, se sentiu prejudicado contra a arbitragem e o clube entrou na justiça comum como árbitro, contra o árbitro. Pode ser, a gente vai dar uma olhada se isso é cabível. O que não dá para admitir é o esporte não conseguir a vitória, não conseguir seu êxito, com a situação como a que houve hoje aqui. Boa noite, Carreiras. Na saída do Klaus, ele até conversou com o nosso amigo João Vitor, e o João Vitor perguntou a ele se ele voltaria para dar prosseguimento à partida. Ele disse, possivelmente, sim. E aí eu queria saber de você, dentro do andamento daquela situação toda, da conversa que vocês tiveram dentro de campo, até a sala do árbitro, ele mudou a opinião dele com relação se iria dar prosseguimento e depois voltou atrás, dando por encerrada a partida? Tem certas situações que você não consegue presenciar, ou verificar de onde vem o comando. O juiz tem um rádio, você não consegue verificar de onde vem isso. Agora que, de fato, quando ele estava dentro de campo, a orientação que ele deu, inclusive para o delegado da partida, inclusive para os representantes da Federação Pernambucana de Futebol, o Burejo, o Gustavo, que estavam lá dentro, que a partida iria continuar. Até porque a informação do comandante da Polícia Militar foi dada dentro de campo para ele, também dentro de campo. Foi dada ali naquele momento que a partida a situação tinha sido regularizada, e a PM estava a posto para garantir a segurança do jogo. Então, ele já tinha informado que iria continuar a partida. Estranhamente, ele resolve se retirar de campo. Eu, inclusive, protestei junto a ele, disse, Klaus, não faça isso, você vai criar uma situação de maior confronto, inclusive, na hora que você se retira de campo, de animosidade com a torcida que ainda está dentro, todos vão ficar sem entender o que está acontecendo, quando a sua própria decisão é de continuar a partida, por que você está se retirando de campo? Ele alegou que ia se retirar de campo para olhar umas imagens dentro do vestiário, e quando a gente é chamado, ele vai,
não é, se tranca dentro do vestiário, que é uma área privativa do pessoal da arbitragem, da CBF, não é, lá dentro, 15 a 20 minutos depois, ele chama o treinador das duas equipes e um representante, um dirigente de cada clube, junto com a polícia militar, e simplesmente comunica. Não é? O que eu acho estranho é que ele, quando começou a comunicar, ele foi interrompido pela polícia militar para dizer que, efetivamente, a partida tinha condições de ser retomada. Não é, que a segurança, a situação de normalidade já tinha sido restabelecida, não é, e era possível continuar a partida. E mesmo com essa informação não, com essa colocação bastante objetiva da Polícia Militar de Pernambuco, ele comunica que vai encerrar a partida por questões de segurança. Augusto, boa noite. Eu queria que você explicasse qual seria a atitude correta do juiz após o acontecido, o que é que ele deveria ter feito normal pelo que se demanda aí pela CBF. E, claro, a gente já entende o que o esporte quer, mas já teve alguma conversa com o departamento jurídico e o que é que o esporte vai pleitear? O que é que espera o esporte nesse sentido? Olha, o árbitro, não é o senhor da partida. Não é? A ele cabe decidir, não é, baseado em informações colhidas, baseados em depoimentos, não é, das pessoas que contribuem para a realização do espetáculo. Ele, com essas informações, ele pode decidir, não é, pela continuidade ou não da partida. Não é? Ele tem autoridade de fato para isso, como assim o fez. Não é? Ele encerrou. Não é o que causa estranheza a gente, tendo o relato, o depoimento, a afirmação da Polícia Militar de Pernambuco que essa partida tinha condições de prosseguir e ele resolve não prosseguir. Com relação a essa pergunta, o que é que ele deveria ter feito? Primeiro, ele deveria ter retornado ao campo, não deveria nem ter saído. Não é? Porque não foi uma questão de falta de energia, não é, que você demanda um tempo maior para voltar ao jogo, não é, de chuva, como a gente já viu, às vezes numa chuva torrencial o juiz suspende um pouco a partida, espera um tempo para retornar. Não, ele sai do vestiário, não é? Ele não retorna ao campo para encerrar a partida, não é? E nem o Vasco da Gama retorna ao campo. Porque o certo seria encerrar a partida com as duas equipes dentro do campo. Não é? Ele teria que ter feito isso. Estranhamente, ele encerra a partida dentro da sua sala, não é, com o Vasco da Gama no seu vestiário. Apenas o Esporte Clube do Recife, com seu elenco, comissão técnica dentro do campo. Augusto. Vamos aguardar agora. Né? Primeiro a gente tem que aguardar a súmula, né, da partida, vamos ver o que é que vai ter na súmula, vamos ver a manifestação da CBF, né? Vamos conversar com o jurídico do clube, não é uma coisa que aconteceu agora há pouco. Né? A gente está analisando ainda todos os procedimentos que poderão ser adotados. Não, era sobre isso, né, as medidas que vão ser adotadas. Então eu ia deixar uma pergunta para o Yuri, se ele puder responder, que foi uma coisa que aconteceu no campo. Eu vi o presidente do esporte conversando com o Jorginho, técnico do Vasco, e ele falou algo para o presidente do esporte, a gente de longe não ouviu, que o presidente ficou revoltado. Eu queria saber o que foi que houve naquela discussão, o que foi que o Jorginho falou, que tiveram ali algumas discussões entre você e o técnico do Vasco, presidente. Boa noite. O técnico do Vasco, ele tem por hábito, né, ser sempre o pastor, né? Eu não estou aqui querendo trazer nenhuma questão religiosa, longe disso, mas ele se mostra sempre o santo, mas ele é o lobo em pele de cordeiro. E ele chegou com uma conversa mole, dizendo que era pai de família, avô, e que aquilo era um absurdo, não sei o quê. E eu disse a ele que quem começou a confusão tinha sido um atleta dele que jogou uma cadeira em direção à torcida, né, que tinha, inclusive mostrado a genitália para a torcida também. Então, ele que não viesse com aquela conversa mole para cima. E ele protestou, dizendo que não foi. Eu disse, foi sim. Aí começou a discussão, né? Eu já já não gosto da figura dele. E então a gente começou a bater boca, e também acho que um auxiliar técnico dele, uma pessoa lá do staff do Vasco. E batemos boca também aqui na porta do árbitro. Somente isso. Yuri, boa noite. O esporte teme, de alguma forma, O esporte teme, de alguma forma, uma perda de mando de campo para a parte da próxima temporada, ou até mesmo do último jogo que o esporte ainda tem na ilha, ou o Leão não se vê como culpado pelas atitudes que aconteceram hoje?
Como o vice-presidente Augusto Carrera falou, nós temos que analisar o que é que o árbitro vai relatar, né, na súmula, e fazer a nossa defesa, né? Eu acho que a torcida foi provocada, né, pelo atleta vascaíno, mas a gente tem que fazer nossa defesa, fazer, né, tudo que for possível para poder evitar essa punição, né, ou uma possível punição, né? É cedo para que a gente possa decidir alguma coisa, ou nem decidir, né, a gente achar alguma coisa, mas se por acaso for relatado alguma coisa, a gente vai tentar defender da melhor forma possível. Boa noite, presidente. Desejar aqui que eu esperava que o Sport terminasse a partida vitorioso. E como é que fica Para nós fomos vitoriosos. Isso. E como é que vai ficar agora a cabeça do seu elenco? O senhor vai conversar com o treinador, vai conversar com a equipe para ver como é que vai continuar o campeonato? Como é seu nome? João. Nosso vice-presidente Augusto Carreras, né, fez aí uma belíssima fala, né, para os atletas, e aqui ele também colocou: esse jogo não está jogado, né? Nós temos 3 partidas, nós vamos jogar para ganhar as 3 partidas, tá certo? Obviamente, nós temos agora que torcer, né, para alguns resultados, e nós vamos fazer isso, né? Torcer pelos resultados dos outros, e nós vamos ter que fazer o nosso, tá? O nosso grupo é um grupo comprometido, né? Eu já disse isso várias vezes para a imprensa. Eu tenho muito orgulho do nosso grupo, desde o ano passado, apesar de a gente ter sido rebaixado do ano passado, mas é um grupo muito profissional, muito comprometido, e ao longo desse ano, apesar da gente ter oscilado muito, né, a gente teve muito problema enfim, ao longo do ano, né, com comissão técnica e tal, mas é um time muito aguerrido, muito comprometido. Já visto o que a gente viu hoje dentro de campo, né, a gente não perdeu uma dividida, a gente não perdeu, né, o time ganhando todas. Então eu não vejo que a gente vá ter problemas nessas 3 partidas seguintes, né? Agora temos três grandes equipes a serem batidas pela frente, mas buscaremos motivá-los, né? Continuaremos, tanto eu, Augusto, Jorge e todo o nosso staff, junto deles, para manter essa motivação, né? Muito próximo deles, né? Porque eles gostam disso. Augusto, boa noite. Não é a primeira vez que a gente está vendo a diretoria do esporte ter que vir aqui ou em outra coletiva que seja para falar da questão de arbitragem. Não é a primeira vez que o clube faz protestos, e a gente já viu o clube ir até a CBF algumas vezes, fazer reunião, solicitar áudio do VAR, enfim, esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que a gente está vendo, provavelmente a gente vai ver de novo, porque você já falou que o clube vai se reunir para judicialmente buscar alguma solução para o caso. É o sentimento de tantas vezes vocês tentarem ir até o Rio de Janeiro, procurar, volta para o Recife, talvez com aquela esperança de que agora as coisas vão caminhar e, de novo, as coisas continuam acontecendo. O que pode ser feito de diferente? Porque a impressão que dá, e não por culpa de vocês estão indo no limite até onde vocês podem, mas a impressão que dá é que não está surtindo efeito esses protestos. Na verdade, assim, isso também tem um outro lado, né? Isso nos dá ânimo para ir brigar, né? Acho que quando você tem, né, briga com uma força tão forte por trás, uma força obscura, né, isso te dá mais motivação também para continuar brigando. Nós vamos continuar brigando, né? Aquilo que eu falei até antes, se você tivesse uma clareza de uma decisão judicial onde você pudesse buscar, né, até porque você envolve, além do dano material, você envolve o dano, além do dano moral, você envolve o dano material, a questão financeira. Se você pudesse processar quem te prejudicou, seria o ideal. Não é? Quando eu digo processo, na esfera civil, na esfera penal, na justiça comum. Não é? Quando você tem erros desse tipo, talvez a gente tivesse um pouco mais de responsabilidade,
não é, com um evento que mexe com o sentimento de torcedor, que mexe com alto investimento, que mexe com o profissionalismo de atletas, de comissão técnica, de dirigentes que estão aqui no dia a dia trabalhando, não é, para buscar um espaço melhor dentro do futebol brasileiro. Não é, isso muitas vezes você tem um misto de decepção, mas um misto de que essa luta não pode parar. E ela não vai parar, não. Quantas vezes for necessário a gente ir à CBF, não é? Ou qualquer outro órgão que o esporte possa protestar, buscar seus direitos, nós vamos. O esporte não vai medir esforços. Não é? O esporte não vai querer ser prejudicado. Não é? Lógico que você vê o esporte prejudicado claramente num jogo como hoje. Você não volta atrás. Você não tem como voltar atrás. Depois que ele marcou o pênalti, não adianta reclamar. Não dá para, porque ele não vai voltar atrás. Depois que o gol saiu, não vai voltar atrás. Mas você tem que estar lá mostrando a sua indignação, não é? Que você está sendo ali prejudicado, claramente. Não é? E a gente vê, não é, outros sendo beneficiados em detrimento, não é, daquilo que você tem feito do bem, daquilo que você tem feito com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação. Não é? E aí vem, não é, as pessoas que se acham no comando do futebol, que podem decidir o destino, que podem beneficiar A ou B, não é, e tomam decisões como essa que aconteceu hoje.